Agradeço a presença de todos sobre a produção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da nossa sessão extraordinária conforme expõe os artigos 161 e 162 do Regimento Interno. Conforme dispõe o artigo 162 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário Jorge Amado Correia realiza a leitura da 43ª ata da sessão ordinária realizada em 13 de dezembro de 2021. Ato da 43ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2021, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situada nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jair Castro de Souza e secretariado pelo vereador Jair Ronaldo Correia. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente foi realizada a leitura da 8ª sessão extraordinária e da 40ª sessão ordinária. Realizada a leitura, as atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jair Ronaldo Corrêa, Jair Castro de Souza, João Batista de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. Não havendo projetos para leitura, o presidente colocou em primeira votação os seguintes projetos: decreto legislativo de número 14, que estabelece a suspensão das sessões ordinárias pelo período de 15 de dezembro a 21 de janeiro de 2022. Em conformidade ao artigo 142 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Projeto de Lei Ordinária de número 46, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Pescaria Brava para o período de 2022 a 2025 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária de número 49, de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar a filiação da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Município de Santa Catarina. Projeto de Lei Ordinária de número 42 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a concessão de benefícios e eventuais da política de assistência social. Projeto de Lei de número 47 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Pescaria Brava para o exercício 2022. Projeto de Lei de número 27, de autoria do Poder Executivo, que institui a gratificação para motoristas vinculados à Secretaria de Saúde que atuam no programa DFD, Transporte Fora do Domicílio, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária de número 48 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que inclui ação e altera programa do PPA de OILO e abre crédito adicional. Projeto de Lei Ordinária de número 45, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, com interveniência da Polícia Civil, para estabelecer relações de cooperação, visando a manutenção do serviço de polícia judiciária e apuração de infrações penais comuns. Projeto de Lei Ordinária de número 50, de 2021, que é de autoria do Poder Executivo, que ratifica a Lei Ordinária Municipal de número 366, de 12 de maio de 2021,
e autoriza o repasse mensal da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava durante o quadriênio de 2022 a 2025, as associações dos pais e amigos dos excepcionais Pai de Laguna e Capivari de Baixo. O vereador Miguel da Silva solicitou que os projetos de lei de número 45 e o número 48 e o de número 50 fossem colocados em única votação. O presidente colocou em votação o pedido do vereador Miguel da Silva, sendo aprovado por todos. Posteriormente, os projetos foram colocados em votação separadamente, sendo aprovados todos os projetos por unanimidade. Posteriormente, foi realizada a segunda votação do projeto de lei complementar de número 5, de autoria do Poder Legislativo, que altera dispositivos da lei complementar de número 121, de 17 de maio de 2021, e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 24 de janeiro de 2022, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, esta foi a ata da 43ª sessão ordinária desta Casa Legislativa. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves da Silva. Presente. Jair Ronaldo Correia, presente. Jairson Castro de Souza. Presente. João Batista de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Thalita Santos Cornélio. A Thalita Santos Cornélio, eu quero justificar a falta dela porque ela fez uma cirurgia e ela está em atestado. Portanto, senhor presidente, com a justificativa mencionada pelo vereador Leandro Francisco, sobre a vereadora Thalita, em sua ausência, os demais colegas vereadores se encontram nesta casa. Então, havendo regimental, coloco em votação a ata da 43ª sessão ordinária, a terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava no ano 2021. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Só com a ausência justificada da vereadora Thalita. Solicito ao primeiro secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a leitura dos projetos de leis constantes na ordem do dia. Projeto de lei complementar de número 30, de 16 de dezembro de 2021. Emenda. Institui como zona especial de interesse social as áreas que especifica e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei complementar que tem como escopo viabilizar a criação de uma zona especial de interesse social, junto ao ordenamento territorial do município de Pescaria Brava, direcionando referida área do município para a construção de moradias populares. As ZEIs são uma categoria de zoneamento que permite o estabelecimento de um padrão urbanístico próprio com regras especiais mais permissivas para determinadas áreas da cidade.
Existem dois tipos de ZEIs. As ZEIs ocupadas, onde já existe assentamento de população de baixa renda, que precisa ser urbanizado e regularizado. E as ZEIs de vazios, que são áreas vazias ou mal aproveitadas que podem ser destinadas à construção de habitações de interesse social. A demarcação de ZEIs vazias visa assegurar a destinação de terras bem localizadas e com infraestrutura para a população de baixa renda, reconhecendo-se a diversidade de ocupações existente em nosso município. Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, solicitamos a apreciação do presente. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração, subscrevendo-os. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 16 de dezembro de 2021, sob o gestor Deilson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Esse projeto, senhor presidente, apenas para leitura. Projeto de Lei Ordinária de número 51 de 2021, de 16 de dezembro de 2021, emenda. Institui a coleta seletiva e triagem de lixo no município de Pescaria Brava e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. Justificativo ao projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando que cabe ao município prover sobre a limpeza do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza, considerando que também cabe ao município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, considerando que também cabe ao município combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Considerando que todos os munícipes têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, bem como o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, auxiliando o poder público nas medidas para a correta destinação dos resíduos. Considerando que a coleta seletiva e a triagem do lixo diminuirão os valores pagos no destino final de entrega do lixo, ocasionando economia nos cofres públicos. Apresenta-se o presente projeto de lei para fins de melhorar a educação populacional quanto aos resíduos produzidos por meio de implementação de coleta seletiva e triagem do lixo recolhido. Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, solicitamos a apreciação do presente em regime de urgência, com aprovação em única sessão, em face da necessidade da instituição no início do próximo ano. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração, subscrevendo-os. Gabinete do Prefeito Deilson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Também esse projeto apenas para leitura. Projeto de Lei de número 38, de 20 de outubro de 2021, emenda, altera o artigo 8º da Lei Municipal de número 64, de 10 de abril de 2014, de autoria do Poder Executivo. Este projeto, essa justificativa,
ao projeto de lei de número 38, de 20 de outubro de 2021. Tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa para fins de apreciação e aprovação o projeto de lei que tem por objetivo alterar a Lei Municipal de número 64, de 10 de abril de 2014, que dispõe e autoriza a contratação pelo Poder Público Municipal de estagiários em parcerias com instituições de ensino, adequando-se às normas da Lei Federal de número 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da outra providência. A legislação é datada do ano de 2014, sendo que o valor da remuneração do estagiário está muito defasado, sendo necessário a atualização da Bolsa Auxílio com majoração do valor anteriormente arbitrado. Assim, em face do exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências, na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração subscrevendo Gabinete do Prefeito, Deilson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Mas ainda na justificativa, para ficar mais explicado e que possamos ainda entender melhor, né? Como fala aqui no artigo 1º, fica alterado o artigo 8º da Lei Municipal de número 64, de 10 de abril de 2014, fica o Poder Executivo autorizado a majorar o valor referente ao pagamento de bolsas auxílio aos estudantes estagiários em estágio não obrigatório, da seguinte maneira: artigo 8º, os estágios serão remunerados por meio de bolsa auxílio nos seguintes valores. Primeiro, de educação superior, estagiário de educação superior, R$ 800. Estagiários na educação profissional, R$ 600. De ensino médio, também R$ 600, e de educação especial, também R$ 600. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, iniciando-se os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Esse projeto também, unicamente para leitura hoje. Projeto de Lei Complementar de número 27, de 15 de setembro de 2021, emenda, altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Este projeto hoje é para a segunda votação, de autoria do Poder Executivo, e também a emenda modificativa que aqui nos justifica. A mensagem modificativa ao projeto de lei complementar de número 27 de 2021. Mensagem do Poder Legislativo. Nobres colegas vereadores, a presente emenda merece prosperar frente às considerações e argumentos que passamos a demonstrar. Considerando que há necessidade de alteração do valor de referência de alguns cargos em virtude de os salários não serem compatíveis com as atribuições dos cargos a serem ocupados, concluímos que há necessidade de retificação dos artigos 5º e 7º. Considerando que a organização da estrutura organizacional tem sido um elemento estratégico para a construção de um município que enfrente com eficiência, eficácia e atividades os problemas públicos.
cada vez mais complexo, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população. Considerando que os cargos existentes já não conseguem atender com excelência e agilidade os desafios impostos aos órgãos da administração pública direta, quando nos referimos à modelagem das estruturas organizacionais e principalmente aos cargos de direção, chefia e assessoramento. Considerando que o Poder Executivo Municipal enfrenta dificuldade de atração e retenção dos talentos na ocupação de cargos em comissão, seja por servidores efetivos ou não, principalmente nos cargos de chefia, mediante um cenário de remuneração incompatível com a complexidade das atribuições desempenhadas pelos cargos comissionados. Considerando que a adequação desses cargos garantirá melhores condições de atração e retenção de talentos, além disso, torna mais adequadas as atividades desempenhadas pelos ocupantes de cargos em comissão e aos desafios inerentes à Secretaria de Saúde. Considerando que a presente emenda aditiva contribui com a valorização do servidor público, simplificando a melhoria da gestão e, em última análise, na melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Pelas considerações acima expostas, contamos com a aprovação da presente emenda aditiva. Além disso, podemos afirmar que os cargos em comissão aqui propostos estão perfeitamente alinhados aos preceitos constitucionais do artigo 37º, inciso 5º da Constituição Federal de 88 e de acordo com a tese fixada pelo STF para o tema 1010 da sistemática repercussão geral, que os cargos a serem criados são para o exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, possuem a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Por fim, vale salientar que a presente emenda altera a redação dada ao artigo 13º, a fim de conceituar a área de formação compatível ao cargo ocupado pelo servidor efetivo, de que trata o parágrafo 2º do artigo 18º da Lei Complementar de número 64, de 9 de março de 2018. Diante de tudo o exposto, solicitamos a aprovação da presente emenda. Atenciosamente, Deilson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Então, senhor presidente, esta emenda deverá ser colocada agora em votação, ou você vai colocar depois a emenda em votação? Não, depois a gente coloca em votação. Fechou. Finalizar pelos projetos, depois a gente coloca. Fechou. Então, antes de aprovar o projeto, será colocado em votação a emenda. Projeto de lei ordinária de número 27, de 30 de junho de 2021. Emenda: institui gratificação para motoristas vinculados à Secretaria da Saúde que atuam no programa TFD, ou seja, transporte fora do domicílio, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Esse projeto hoje para a segunda votação. Projeto de lei de número 42, de 8 de novembro de 2021, emenda: regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política municipal de assistência social, de autoria do Poder Executivo, também para a segunda votação. Projeto de lei ordinária de número 47, de 1º de dezembro de 2021, emenda: dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária do município de Pescaria Brava para o exercício de 2022, de autoria do Poder Executivo, também para a segunda votação. Projeto de lei ordinária de número 49, de 6 de dezembro de 2021, emenda, autoriza o município a celebrar filiação à Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, também para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, colegas vereadores, são essas as matérias em pauta nesta noite de hoje. Então, havendo quórum regimental, antes de colocar em segunda votação o projeto de lei complementar número 27, de 15 de setembro de 2021, que altera e acrescenta os dispositivos na lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre os quadros do pessoal e do plano de carreira de investimento em servidores públicos municipais de Pescaria Brava, e estabelece as providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Então, antes de colocar em votação esse projeto, coloco em votação a emenda modificativa do projeto de lei complementar de número 27 de 2021. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com ausência justificada da vereadora Thalita. Em seguida, coloco esse projeto para a segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com ausência justificada da vereadora Thalita. Para a segunda votação, projeto de lei ordinário de número 27 de 2021, de 30 de junho de 2021, que institui a gratificação para os motoristas vinculados à Secretaria da Saúde que atuam no programa TFD, transporte fora do município, e das outras providências. Esse projeto de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com ausência justificada da vereadora Thalita. Projeto de lei de número 42 de 2021 e de 8 de novembro de 2021 regulamenta a concessão de benefícios eventuais da política municipal de assistência social, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com ausência justificada da vereadora Thalita. Para a segunda votação, o projeto de lei ordinário de número 47 de 2021, de 1º de dezembro de 2021, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária ao município de Pescaria Brava para o exercício de 2022, autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 49 de 2021, de 6 de dezembro de 2021, que autoriza o município a celebrar filiação à Federação de Consórcios e Associações de Municípios de Santa Catarina, FECAM. Esse projeto é autoria do Poder Executivo, pode ser na votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Então, conforme dispõe o artigo 157 do Regimento Interno, que dispõe que nas sessões que devam ser apreciadas a proposta orçamentária do plano plurianual, nenhuma outra matéria figurar na ordem do dia. Encerro a presente sessão extraordinária e convoco os presentes para a realização da 10ª sessão extraordinária, que será realizada em seguida, por um intervalo de 10 minutos, para deliberar o projeto de lei de número 46, que é o plano plurianual. Então, antes de a gente intervalo, coloco em votação essa convocação. Os favoráveis manifestam, os contrários manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos, com ausência justificada da vereadora Thalita. Então, no intervalo de 10 minutos, a gente volta para finalizar o projeto de número 46.